Então, pessoal, olha só que fundo do poço, que situação lastimável que o Lula se colocou e de quebra levou o Brasil todo consigo enquanto chefe de Estado, enquanto chefe de governo, enquanto presidente da República. A nova da vez foi ele celebrando o fato de ser, em suas próprias palavras, analfabeto. Pois é, que o Lula é burrinho, todo mundo sabe, mas ele disse que é analfabeto, né? Por que ele falou isso? Nós vamos ouvir, mas ele colocou nesse meio aqui também o José Alencar, que foi vice dele no passado, o falecido José Alencar, e por consequência implicou também o Geraldo Alckmin nessa história. Vamos ouvir essa confissão do Lula aqui, ver o que ela representa e conversar um pouco sobre essa história, sobre essa coisa, esse mal, eu diria, da ideia, do ideário brasileiro de que, na verdade, quanto mais incompetente for uma pessoa, quanto menos capacitada ela for, melhor, mais mérito ela tem de chegar longe, uma coisa completamente equivocada, na minha opinião, mas vamos conversar a respeito desse tema. Só que antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula esteve num evento hoje, dia 24 de maio, lá em Araraquara, estava falando ali alguma coisa relacionada à educação. Foi nesse evento, inclusive, que algumas pessoas relacionadas à área da educação de fato protestaram, criticaram o Lula e tudo mais, e no meio de sua fala, o Lula me solta essa história de ser analfabeto aí, uma coisa vergonhosa. Vamos dar uma olhada, vamos ouvir o Lula falando para depois a gente comentar a respeito disso, né? O que eu tenho orgulho hoje? Eu e o Zé Alencar, o vice mais extraordinário que eu arrumei, um empresário muito rico, que também não tinha diploma universitário. Então nós fomos a primeira dupla de analfabetos a governar esse país. Um empresário bem-sucedido e um metalúrgico também bem-sucedido. Então olha que completo absurdo isso que o Lula falou, uma coisa patética, é claro, né? E vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro lugar, nós temos que assumir aqui que o Lula se equivocou nas palavras, certamente. Ele não quis dizer analfabeto, certamente ele quis dizer uma pessoa pouco letrada, pouco instruída. Certamente foi essa a intenção do Lula no seu discurso, né? Usar esse termo, usar essa expressão, uma pessoa sem instrução, né? Provavelmente é isso que o Lula quis dizer, e não analfabeto, porque ele não é analfabeto, muito menos o José Alencar, que não era o energúmeno, o apedeuta que o Lula é. Obviamente o Lula é um cara sem conhecimento, sem instrução, um grosseirão, não é afeito à leitura, como ele próprio já assumiu, mas o cara sabe ler e escrever, certamente, né? Então, não, ele não é um analfabeto, e ele se expressou mal. Provavelmente ele quis dizer outra coisa. Ele é um velho gagá, não sabe o que está falando, está delirando, está variando, como a gente diz aqui na minha região, e se confundiu todo nessa história aí, e botou a memória do José Alencar no meio para chamar o cara de analfabeto também, né? Que bela homenagem, pelo amor de Deus, né? E de quebra implicou o Geraldo Alckmin também nessa história, porque, na verdade, o Alckmin, né, é vice do Lula hoje, e o Lula me falou aqui que o José Alencar foi o vice mais extraordinário que ele arranjou. Então fica feio pro Geraldo Alckmin, né? O que o Lula tá falando é que o atual vice dele não é, pelo menos, tão bom quanto o José Alencar foi no passado, né? O Alckmin não tem nada a ver com essa história aqui, acabou sobrando para ele de fato, né? Então, o Lula certamente errou nas palavras aqui que ele usou, mas o conteúdo, o teor do discurso do Lula é o mesmo, independente de ser analfabeto ou pouca instrução e tudo mais, porque, na verdade, ele está usando isso como um mérito, né, uma vantagem, tá vendo? Nós chegamos longe, eu e o José Alencar, porque ele é um empresário muito bem sucedido, e eu virei presidente da República, né, sem instrução, analfabetos, e desde quando isso é um mérito? Algo a se orgulhar. O Lula falou isso, eu me orgulho disso, né? Isso não é algo para se orgulhar, é uma limitação. Provavelmente a vida deles teria sido mais fácil se eles tivessem um grau de instrução melhor. A falta de instrução é uma limitação para as pessoas, não há o que se questionar.
Agora, falar disso enquanto o presidente da República e o vice-presidente ser motivo de orgulho para um país, pessoas iletradas, pouco instruídas ocuparem esses cargos, não. Isso é um vexame, uma vergonha para o país. Como que tem essa história de pátria educadora, né, e etc., se o presidente da República bate no peito e se diz orgulhoso de ser analfabeto, se diz feliz de o Brasil ter sido governado por uma dupla de analfabetos. Isso não faz o menor sentido, contradiz o discurso que o Lula faz a respeito da educação, da importância da educação, e ele vive falando, né? Você não vai ser ninguém se não for, se não tiver um curso técnico, porque as garotas não gostam de namorar com ajudante geral, você tem que ter uma profissão e tudo mais, que olha só, né? O Lula se gabando de não ter nenhum grau de conhecimento, né, de ser analfabeto nas palavras dele aqui, além de mentir pra caramba falando que é um metalúrgico bem sucedido, quando obviamente, né, o cara viveu de ser sindicalista desde os anos 70, então o cara parou de trabalhar tem muito tempo, essa é a verdade. Se eu fosse metalúrgico eu sentiria vergonha de ser colocado na mesma categoria desse camarada aqui, né. Conforme eu disse, esse evento é esse mesmo, né? Pela roupa do Lula, é esse evento aqui mesmo. Lá em Araraquara, foi feito pelo Lula junto com o pessoal ali do setor de educação de forma geral ali. É um evento do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, só que houve essa questão, isso foi levantado, inclusive porque tinha gente ali participando, né, uns estudantes fazendo um ato político ali, aqueles idiotas úteis que a gente conhece muito bem, falando o seguinte: o Lula preste atenção e negocia com a educação, né? E depois, e o orçamento das federais? Porque sim, tem um monte de universidades federais que afirmam não ter orçamento para terminar o semestre, né? Então, a coisa está ficando mais curta aí de forma geral, não tem reajuste para o pessoal da educação, enfim, tem verbas sendo contingenciadas e várias outras coisas de forma geral, né? Então, é engraçado, é curioso o governo, o presidente Lula de forma geral, porque aqui ele está falando em nome dele com certeza, mas é curioso ver ele lidando com o assunto educação lá em Araraquara, para depois falar que é um analfabeto e se gabar disso. Realmente uma coisa muito curiosa e que não faz assim sequer sentido, né? E é curioso também, interessante ver a pouquíssima quantidade de pessoas que o Lula juntou. Mas o que é isso, né? Que é um evento que parece ser num galpão muito pequeno, diga-se de passagem. Tem eventos aqui da minha paróquia que juntam mais gente do que isso. O presidente da República vai falar no evento com essa meia dúzia de gatos pingados, né? Realmente o cara não tem qualquer tipo de apoio aqui. Maior parte dessa galera, se não a totalidade, são pelegos, pessoas ensaiadas a claque para ficar aplaudindo o Lula. Então realmente estamos falando aqui de ausência de pessoas, não tinha ninguém, não tinha gente de verdade nesse evento, e o pessoal que tá aqui no palanque, meu amigo, esse pessoal deve sofrer um bocado quando o Lula pega o microfone, porque a cada discurso é uma nova barbaridade, é impressionante, o cara é o terror da equipe de assessoria dele, do pessoal da comunicação e tudo mais, né? E é um terror para quem fica aparecendo nesses vídeos dando sorriso amarelo com as bobagens que o Lula fala. Ninguém achou certo ele falar isso aqui de ser analfabeto, de botar o José Alencar nessa história. Coitado, o homem tá enterrado já e o Lula fica resgatando, ressuscitando a imagem do cara e tudo mais. Tudo bem que o José Alencar vai carregar consigo pro caixão a culpa de ter sido o vice do Lula. Tudo bem, mas deixa o cara quieto lá pelo menos, né? Não fica chamando ele de analfabeto, coisa que ele também não era, né? O cara sequer pode ocupar esse tipo de cargo aqui se ele não for alfabetizado pelo menos. Então, o Lula errou as palavras, ele não quis dizer isso, não quis dizer que é analfabeto, nem o José Alencar ali e tudo mais. Que o José Alencar foi um vice melhor para o Lula, isso eu tenho certeza, ele não gosta do Alckmin, ele tem que tolerar o Alckmin, mas o grande ponto realmente é a vergonha disso, né? Eu tenho orgulho de ser analfabeto, de ter formado uma dupla de analfabetos para governar o país. Não, isso tem que ser motivo de vergonha, uma lástima para um país ser governado por pessoas pouco capacitadas. E de forma geral, é preciso frisar, o mundo político carece de pessoas com um grau maior de conhecimento de maneira geral. O que tem de gente pouco instruída aí é uma coisa impressionante. Ou pessoas que não estudaram igual o Lula e se gabam disso, ou
mantendo apenas no patamar do PT, gente que não consegue completar uma frase como a própria Dilma. É uma coisa impressionante, de fato, e é uma vergonha isso aqui no fim das contas. Não, isso não é motivo de orgulho, não é motivo de alegria. Chegar longe na vida sem esforço legítimo, né? Sem se capacitar para isso e achar que isso é bom. Não, isso não é. Isso é algo ruim. Isso dá um mau exemplo para as pessoas, né? O exemplo de que você pode chegar longe na vida sendo analfabeto. Para que se esforçar? Para que se dedicar para ser alguém na vida, né? Mas mais um discurso lamentável do Lula, nada de novo. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.